Paz do Senhor Jesus, querido irmão ou irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, como sempre, dando continuidade aqui à nossa série Deus ainda usa profetas, eu quero falar sobre o profeta Malaquias. Eita Deus! E são 3 mensagens sobre o profeta Malaquias, então esse é o primeiro vídeo de 3, tá bom? E nos 3 nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, ok? Porque este é o tema central do livro do profeta Malaquias. Então, se você, de repente, tem alguém aí que caiu de paraquedas nesse vídeo, que eu sei que os irmãos que nos acompanham não são assim, né? Mas pode ser que esse vídeo alcance curiosos, né? Que gostam de ver quem é que concorda com ele ou não. Se você está aqui só para ver se eu vou concordar com você na questão de dízimos ou ofertas, você pode se decepcionar, tá bom? Então vamos lá. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O tema da mensagem é como Deus vê as ofertas e os dízimos. Como Deus vê as ofertas e os dízimos. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós ainda dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Esse é um versículo fortíssimo, né? Uma palavra fortíssima. Deus está cobrando, exigindo a sua honra, né? O seu temor. E a pergunta para nós é, você honra o Senhor? Você respeita o seu Deus? Não é Malaquias que está fazendo essa cobrança, é o próprio Deus. Veja, capítulo 1, verso 1 de Malaquias. Então, usando o seu servo Malaquias, Deus ele requer honra do seu povo. Deus ele quer ser honrado. E isso começa pelos sacerdotes, que tratam da liderança do povo. Começa pela liderança para depois o povo. E Deus está ali cobrando dos sacerdotes porque eles estavam oferecendo ofertas defeituosas no altar do Senhor. Veja Malaquias capítulo 1, versículos 7 e 8. Ou seja, Deus, ele vê, né? Fica claro nesse primeiro capítulo que Deus ele vê as ofertas como honra. Quando você oferta a Deus, você está honrando a Deus. Está honrando a Deus. Deus ele vê ofertas como honra. Agora é muito importante entender uma coisa, que Deus não está cobrando oferta do sacerdote em si, tá? A oferta quem traz é o povo, ok? Talvez você vai encontrar alguém dizendo, o Malaquias ali tá cobrando dízimo e oferta dos sacerdotes, né? É muito fácil pensar isso, né? E não analisar o texto, não conhecer a história, o contexto, etc. É o povo que traz as ofertas. As 11 tribos de Israel trazem ofertas e dízimo para a tribo de Levi. E o sacerdote na tribo de Levi oferece a Deus. Entende isso? É por isso que Deus está falando com o sacerdote, porque ele é a pessoa que conhece a palavra e que oferece a oferta. E sendo um conhecedor da palavra, ele precisa saber qual oferta Deus aceita e qual oferta Deus rejeita. Então o sacerdote ele tem que ter a responsabilidade de dizer assim, não, essa oferta aqui Deus não recebe. Melhor isso daí. Porque quem traz a oferta é o povo, quem oferece no altar é o sacerdote. Ou seja, o que estava acontecendo? O povo estava trazendo qualquer coisa de oferta. E ao invés do sacerdote rejeitar e ensinar como que é uma oferta, ensinar sobre oferta para o povo, não. O sacerdote fala, vai essa daí mesmo, e oferece no altar de Deus qualquer coisa. Então, diferente do profeta Amós, que anunciou que Deus não recebe ofertas de uma pessoa cuja vida não é exemplo diante de Deus, veja Amós capítulo 5, verso 21 a 27, e também as mensagens de Amós aqui no canal. Tá? Então, diferente de Amós, o Malaquias ele traz uma informação a mais. Ele traz uma informação a mais, algo mais que nós não sabíamos. Ele diz que Deus não recebe oferta de qualquer jeito. O Amós diz que Deus não recebe oferta de qualquer pessoa. Você tem que ser uma pessoa exemplar diante de Deus para poder ofertar a Deus. Agora o Malaquias está dizendo que Deus também não recebe oferta de qualquer jeito.
Então Deus nem recebe qualquer ofertante, como também não recebe qualquer oferta. Exigente o nosso Deus, não é verdade? Não. A Ele a honra, a Ele a glória. É muito fácil falar isso. O difícil é você ir lá e ofertar e mostrar que você honra a Deus de verdade. Veja Malaquias, do capítulo 1, do verso 6 ao 14. E não somente isso. Ele diz ainda que Deus amaldiçoa o ofertante que traz qualquer oferta, que traz uma oferta qualquer. Malaquias está dizendo que Deus, ele amaldiçoa o ofertante que traz uma oferta qualquer e amaldiçoa também o sacerdote que oferece oferta qualquer no seu altar. Oferta defeituosa. Veja Malaquias capítulo 1, verso 14. Aliás, eu vou mostrar isso para você aqui na tela, olha só. Esse aí é o site da Bíblia, tá? Olha só, Malaquias capítulo 1, verso 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então veja, ele está amaldiçoando o ofertante. Aquela pessoa que tem um melhor para oferecer, mas por livre e espontânea avareza, traz o pior para Deus. Então Deus está dizendo, ele tem um animal no seu rebanho, mas ele traz uma coisa vil. Olha aí. E o próximo texto é Malaquias 2, do 1 ao 3. Vamos lá. Malaquias 2, do 1 ao 3. Aqui Deus amaldiçoando o sacerdote. E agora, aos sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe o que quer dizer isso? O sacerdote vai te abençoar e aquilo lá não é uma bênção, é uma maldição. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Ou seja, é algo que tem que vir do coração, de você querer desejar, você querer de verdade, não porque alguém está falando, alguém está cobrando, não, mas você, de livre e espontânea vontade, desejar dar honra ao nome do Senhor. Tá? E aí Deus ainda diz mais, eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto e esterco das vossas festas e com ele sereis tirados. Então é forte o que Deus está dizendo aqui para o seu povo, através do livro do profeta Malaquias. Na nossa cultura brasileira, vamos falar um pouquinho de maldição. Aqui no Brasil, maldição é uma coisa assim muito séria. Tem um monte de gente aí prometendo tirar maldição e ganhando dinheiro com isso. Porque as pessoas têm muito medo desse negócio de maldição. Muita gente tem medo de ser amaldiçoado. Tá? E é porque na cultura brasileira, a maldição é uma coisa que parece que é para sempre. Tá? E eu até entendo, né? Aqui também no Brasil tem muita macumbaria, né? Voodoo, feitiçaria, etc., que amaldiçoa as pessoas por aí. Porém, na Bíblia Sagrada é diferente. A Bíblia fala de maldição de uma forma diferente. Na Bíblia nós vemos muitas maldições serem quebradas. Tá? Na Bíblia, a Bíblia é um livro onde você vai ver as maldições caindo por terra o tempo todo. Por exemplo, anote aí alguns textos para você conferir depois. Gálatas 3:13, Números 16:48, Salmos 106, verso 30, Salmos 107, verso 14, Sofonias, capítulo 3, verso 15. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos na Bíblia a maldição ser quebrada, nós também vemos as pessoas atraindo maldição para si, a pessoa atraindo maldição para a vida dela. Ou seja, a maldição, conforme a Bíblia, é uma escolha que nós fazemos com a nossa decisão de obedecer ou não a Deus. Então, as pessoas que decidem obedecer a Deus são abençoadas. As pessoas que decidem desobedecer a Deus são amaldiçoadas. E isso em qualquer área, não é só sobre oferta e dízimo, mas é em qualquer área da sua vida. Você fica desobedecendo, a maldição vem sobre você. Anote aí alguns textos, confira por você mesmo o que a Bíblia diz. 1 Samuel 15, 23, Deuteronômio 11, 26, Provérbios 3, 33, Provérbios 26, verso 2, Salmos 109, versos 17 e 18. E nesse caso aqui, no livro de Malaquias,
a maldição não é dada para qualquer um, mas a maldição é dada para alguém que constantemente, já vem há um bom tempo, desonrando a Deus. Não é porque desonrou uma vez, duas, três, que de repente vai ser amaldiçoado, mas alguém que está constantemente desonrando a Deus, desonrando ao Senhor. Esse daí é alguém que está tão longe de Deus que ele já não consegue mais ver a bênção de Deus. Veja, Malaquias capítulo 1, verso 2. Deus está dizendo, eu vos tenho amado, eu amei vocês. E vocês ainda perguntam, em que você nos amou? Como assim você nos amou? A pessoa está tão longe de Deus que ela nem reconhece a bênção de Deus, não consegue mais perceber o amor de Deus na vida dela. É por isso que falta gratidão no coração para ofertar ao Senhor. É por isso, estão tão frios e distantes que mal conseguem perceber o amor de Deus. É o tipo da coisa que o dinheiro faz, né? Ou ama a Deus, ou ama a Mamon. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro, às riquezas. Veja 1 Timóteo 6,10 e Mateus 6,24. Tá? Através do profeta Malaquias, Deus acusa esse povo de não perceber o amor do Senhor sobre eles e mostra a raiz do problema. A raiz do problema para o povo no livro de Malaquias é o amor ao dinheiro. Eles estão com um amor ao dinheiro tão grande que eles entregam, têm a cara de pau de entregar o pior para Deus e ficam com o melhor para si. Veja Malaquias capítulo 1, versos 13 e 14. Aliás, deixa eu te mostrar aqui. Isso é um texto fortíssimo. Olha só. Malaquias 1, 13 e 14. E dizeis, é o que o povo diz, né? Eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo. Irmão, você acredita nisso? Que o povo estava roubando ovelhas, né, animais para oferecer ao Senhor? O povo estava separando animais machucados, né, enfermos, coxo, enfermo, para oferecer ao Senhor? É o que o texto está dizendo, e assim fazeis a oferta. Ou seja, para não... é a pessoa que enxerga a oferta como sendo algo que vai diminuir da vida dele. Não, se eu der essa oferta eu vou ficar sem. E aí o que ele faz? Ele rouba dos outros para oferecer ao Senhor, para ninguém falar que ele não está ofertando. Olha que coisa triste. E aí Deus ainda pergunta, ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Até parece. Pois maldito seja o enganador. É aqui que ele amaldiçoa. Porque as pessoas estão trazendo qualquer coisa. Está bem claro. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo. E na lei de Moisés diz que tem que ser um animal perfeito. Tem que ser dos primogênitos. Tem que ser das primícias do rebanho. Para poder oferecer ao Senhor. E não qualquer coisa. Qualquer coisa oferecendo para Deus. Isso desde quando é honra. Tá? E é por isso que Deus fica perguntando no livro. Onde é que está a minha honra? Onde é que está a minha honra? E aí eu lanço uma pergunta para você. Se esse é o pecado do povo, uma avareza tão enraizada que já petrificou o coração, se esse é o pecado do povo, eu te pergunto qual o remédio para isso? Como é que conserta esse povo? Que está roubando coisas para oferecer ao Senhor, que está dando para o Senhor os animais doentes, enfermos e etc. Como é que conserta esse povo? Irmão, não é com jejum, não é com oração, não é com campanha, tá? Não é. Esse tipo de pecado tem uma solução óbvia e correta, que é a solução que o profeta Malaquias traz. Tá? Esse povo ele está tão distante de Deus que eles mal conseguem interpretar a palavra de Deus corretamente. Então veja, a pessoa que ama demais o dinheiro, está fria com Deus, não reconhece o amor de Deus, por isso não tem gratidão no coração, por isso não quer ofertar, por isso não quer ser dizimista, está tão distante que ela interpreta a palavra tudo errado, mal consegue entender a palavra do Senhor. E é por isso, né, essa cegueira espiritual tão grande no povo, é por causa dessa cegueira que o profeta Malaquias ele tem que explicar com muitos detalhes, ele tem que praticamente desenhar para que o povo entenda a palavra. O que diz Malaquias, capítulo 3, versículos 7 e 8? Malaquias está dizendo, desde os dias de vossos pais,
vos desviastes dos meus estatutos. Não é de hoje. Hoje Deus está amaldiçoando, mas já faz tempo que vocês estão assim. E não os guardastes. Aí Deus fala assim, olha esse texto. Tornai-vos para mim. Quando Deus diz para você, tornai-vos para mim, ou por mim, tornai-vos, você acha que essa igreja está o quê? Esse povo está o quê? Está firme com Deus? Está na fé? Está na graça? Claro que não. Deus está dizendo, tornai-vos para mim. Esse povo está desviado, irmão. Está desviado de Deus. Está desviado da fé, da graça, dos caminhos do Senhor. Veja, na própria Bíblia, Malaquias 3, vou te mostrar aqui. De repente você nem vai consultar a Bíblia aí, mas veja, Malaquias 3, versos 7 e 8. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Tornai vós para mim. E aí sim eu tornarei para vós, diz o Senhor. Só que o povo está tão mergulhado na avareza, né, servindo a Mamon, servindo as riquezas, que eles até perguntam em que havemos de tornar. Eles não conseguem perceber o próprio pecado deles debaixo do nariz, não conseguem perceber, não conseguem enxergar os próprios pecados. Então Malaquias tem que dar um monte de detalhes aqui e deixar bem claro para eles o que eles estão fazendo de errado. Roubará o homem a Deus? Mas vocês estão me roubando. É uma pergunta, né, que você pensa assim, não, é impossível roubar a Deus. Pois é, mas vocês estão roubando. E são tão cegos espiritualmente que ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se esse é o pecado do povo, né, de trazer qualquer coisa para Deus, de ofertar qualquer coisa para Deus, de não se preocupar em honrar ao Senhor, né, de não ter o mínimo de honra a Deus, de não honrar a Deus com os dízimos e ofertas, a forma como se conserta esse pecado é esse povo tomando vergonha na cara e voltando a ser dizimista e ofertante. Tá? Não é oração, não é jejum, não é consagração, não é campanha disso e daquilo outro, não. É você tomar vergonha na sua cara, colocar a mão no bolso e resolver honrar o teu Deus. E eu não estou pedindo aqui oferta para ninguém, não, tá? Estou só ensinando, explicando a palavra para você. Tomar vergonha na cara e honrar o teu Deus. Ok? A sua igrejinha tá lá caindo nos pedaços porque você não honra a Deus. A sua igrejinha tá lá, talvez ela tá até bonitinha. Porque as ofertas, né, de vários anos que aquela igreja existe, tá até bonitinha, já deu para reformar um monte de coisa, mas nunca enviou um missionário, nunca conseguiu fazer missões na madrugada, nunca conseguiu juntar, fazer doações para um monte de gente, nada, porque as suas ofertas são só ali o mínimo do mínimo, é só o suficiente para pagar as contas da igreja, e a igreja não consegue fazer mais nada com isso, nunca abriu um ponto de pregação, a igreja não cresce, a igreja não anda, a igreja não vai para lugar nenhum, porque você, avarento, não oferta, não ajuda. Então a solução para o povo que está nesse pecado, desviado totalmente dos caminhos do Senhor, desviado sim, porque Deus está dizendo, eu vos tenho amado, e vocês perguntam, em que vos amei? Uma pessoa que não reconhece o amor de Deus, você acha que está na fé, que não está desviado, que não consegue perceber que Deus a ama? Uma pessoa que não tem o mínimo de respeito, de querer honrar a Deus, você acha que está na fé, está na graça? Claro que não. Malaquias, no seu livro, no capítulo 1, ele começa falando de ofertas. Tá? Porque toda a questão desse livro são ofertas. Ofertas no plural. Porque isso inclui o dízimo. O dízimo também é uma oferta. No caso, o dízimo é uma oferta de primícias. Tá? E somente aqui, né, no capítulo 3, aqui ele vai falar de dízimos e ofertas no plural para intensificar, ok? Então, no capítulo 1 fica claro que o povo estava trazendo ofertas, mas como isso de repente vira roubo? Se o povo está ofertando, vira roubo porque eles tiram o melhor das ofertas e deixam em casa. Aquele crente que não leva carteira para a igreja, para o culto, né? E trazem o resto para Deus. Veja Malaquias 1,14 e Malaquias 3,8. É simples. Vou te dar um exemplo aqui. R$1 significa alguma coisa para você? Talvez em algum lugar mais afastado do Brasil signifique alguma coisa para alguém, né? Então vamos colocar assim, 10 centavos significa alguma coisa para você? 30 centavos representa alguma coisa para você? Você fica feliz da vida quando você acha 30 centavos na rua? Ora, se isso não representa nada para você, se não tem significado para você, se tanto faz, tanto fez achar essas moedinhas na rua, por que razão você vai trazer isso para Deus?
Isso é o roubo que aquele povo estava cometendo, trazendo o resto para Deus, trazendo aquilo que eles não querem mais. É como se a igreja fosse um ferro velho, né? Coletando sucata, coletando lixo, coletando tudo que o povo não quer mais. Não quero mais, manda para a igreja. Não quero mais, em vez de jogar fora, manda lá para a igreja. Vê o que eles fazem com isso. Isso é ridículo. Honre o teu Deus, dê o seu melhor, tá? Porque tudo que você tem é de Deus, é dele. Deus apenas confiou a você para administrar. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, o principal motivo da oferta não é a necessidade da igreja. Minha igreja não precisa. Esse não é o motivo da oferta, tá? Não é a necessidade da obra, nem a necessidade do pastor. O principal motivo pelo qual você será um ofertante de peso, um ofertante de valor, é porque você quer honrar a Deus. Para Deus, o seu melhor, tá? Honre a Deus conforme as suas condições. De repente, até mesmo R$5 não vale nada para você, tá? Muito menos vai valer para Deus. Dê a sua oferta a partir da quantia que tem valor para você. Isso sim é honrar ao Senhor. Isso sim é honrar ao Senhor. Lembra da oferta da viúva pobre? Eu nem quero falar da viúva, deixa eu falar dos ricos. Jesus disse, eles deram do que estava sobrando. Ou seja, não vai fazer falta. Entendeu? Oferta é honra, é sacrifício. Algo que realmente tem valor para você. E não aquilo que está sobrando, que pode dar, não vai fazer falta. Não, é algo que você tem e que é um valor importante para você. E você fala, Deus, eu honro o Senhor. E você entrega para Deus. Tá? E essa questão de honrar a Deus com as ofertas é tão importante que Deus, ele diz na sua palavra, Êxodo 25:2, que tem que ser voluntário. Oferta tem que ser voluntário. E o dízimo? O dízimo também tem que ser voluntário, porque o dízimo também é uma oferta. Se o dízimo for obrigatório, se torna uma conta a pagar. Contas a pagar, água, luz, aluguel é obrigatório. O dízimo não pode ser obrigatório porque ele não é mais uma conta que você paga. O dízimo é uma oferta, tem que ser voluntário para permanecer oferta, é uma oferta de primícia. Ok? E por que Deus fala que tem que ser voluntário? Para pegar você no pulo. Porque a pessoa que está com o coração fechado, a pessoa que não quer nem saber com nada, ela nunca vai ofertar voluntariamente. Nunca. Se você quiser arrancar alguma coisa dela, você vai ter que processar ela e só na justiça para arrancar. Tem gente que é assim, entendeu? Que nunca vai dar nada do que tem. Então, por isso que Deus fala voluntário. Porque o Senhor conhece os que são seus, os que são de Deus, tem um coração generoso. Aleluia, glória a Deus. Então, somente o cristão, cheio de generosidade, de amor, de gratidão, ele vai honrar ao Senhor, ele vai ofertar de livre e espontânea vontade. Veja 1 Samuel capítulo 2, verso 30, parte B. Tá? Agora, aqueles que desonram a Deus, eles vão ficar aí, até hoje, procurando motivos para não ofertar, motivos para não devolver o dízimo, motivos para não dar o que é dele, entendeu? Quando é para falar de dar o que é dos outros, né? Você tem que dar, aí ele é um advogado, né? Por excelência, não, você tem que dar, e tem um monte de argumento. Agora, quando é para falar que tem que dar o que é dele, irmão, aí o bicho fica doido, vira uma fera, né? A avareza transforma você em um demônio praticamente, de tanto que você fica brigando aí por causa de dízimo e oferta, tá bom? Então, como a Bíblia diz, né? Nós temos que começar do pequeno, com atitudes pequenas, lembrar sempre de separar alguma coisa para você não aparecer no culto de mãos vazias diante de Deus, tá? Ou ainda separar, né? Fazer ali uma administração das suas ofertas ao Senhor. Porque Deus, ele vê oferta como honra. Esse é o tema da mensagem. Como que Deus vê dízimos e ofertas? Como honra. Pessoas que estão honrando a Deus. Agora, a ausência disso é um pecado. É pecado não dar nada? É pecado não dizimar? Não, o pecado está na avareza. O pecado está na desonra. Entendeu? De você não se importar com Deus o suficiente para honrá-lo. Veja Êxodo, capítulo 20, verso 15, Romanos 2, 21, Malaquias 3, 8 novamente. Ok? Então, que o Senhor derrame sobre nós o temor, para que sejamos filhos que honram o Pai, tá? Como se diz, é hipocrisia pura, é pura hipocrisia você não dar o seu melhor para Deus, mas querer o melhor de Deus. Amém?
Então fique com essa palavra para o seu coração. Comente aqui abaixo se Deus falou contigo, se você aprendeu alguma coisa nova hoje. Ainda tem mais 2 mensagens sobre Malaquias, tá bom? Então aguenta coração. Se você quiser acompanhar estudos bíblicos pelo WhatsApp, acesse o site clubedepregadores.com.br. Lá você vai encontrar o link de convite para participar dos nossos grupos. Amém? Um abraço. Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.